Irmãos e irmãs de estrada, hoje chego até vocês como quem conta uma história. Ainda estava escuro quando deixei a pequena fogueira queimar as brasas em seu próprio tempo. Até no fogo existe uma lição. Ele nasce pequeno, encontra alimento, aquece a noite, ilumina os rostos cansados ao redor. E quando sua missão se completa, recolhe sem brasas, sem reclamar do fim. Sempre observei o fogo com respeito. Ele me mostra que nenhuma luz verdadeira existe apenas para si mesma. A chama não se resume a apenas uma função. Ela pode aquecer uma tenda, como também pode guiar um viajante perdido. E assim também acontece com a alma quando desperta para o serviço do Criador. Ela deixa de desejar apenas comodidade e começa a compreender que sua claridade precisa alcançar aqueles que ainda caminham dentro da noite. Nenhuma chama deveria existir apenas para permanecer acesa para sempre sobre a mesma lenha. Foi por isso que peguei meu violino, acendi a minha chama interna, passei a mão sobre a carroça marcada pelo tempo e segui pela estrada antes que o sol nascesse. Quantas histórias eu já havia escutado, quantas lágrimas eu já havia transformado em esperança. Quantas almas encontrei quando as palavras já não conseguiam mais alcançar onde a dor havia se escondido. Às vezes penso que Deus inventou a música e os instrumentos, porque existem sentimentos que nenhuma outra linguagem consegue explicar. E nada me conecta mais com o divino do que tocar o meu violino. Coloquei o violino sobre o ombro e comecei mais um dia de caminhada. Sempre gostei das primeiras horas da manhã. O mundo ainda permanece em silêncio. As estradas estão mais zelosas. Os pássaros ainda ensaiam seus primeiros cantos, como se fossem pequenas orações. É como se toda a criação
respirasse profundamente antes de começar um novo dia. Enquanto caminhava, olhava as pequenas pedras espalhadas pelo caminho. Nenhuma delas estava ali por acaso. As pedras sempre me ensinaram muito. Acredito que o conjunto delas podem sustentar montanhas inteiras. Outras são levadas pelos rios durante anos, até perderem suas pontas e se tornarem polidas. Foi observando essas pequenas coisas que compreendi uma verdade que nunca mais saiu do meu coração. O tempo não transforma apenas as paisagens, o tempo também lapida as almas que aceitam continuar caminhando. E é por isso que não consigo permanecer muito tempo no mesmo lugar. Sigo caminhando e observo o vento atravessando as árvores, horas com violência, horas com mansidão, e me lembra que até a natureza tem suas fases e que as fases ruins não a definem, aumentam o respeito que temos por ela. Quando os ventos sopram gentis, vejo as folhas se movendo, como quem conversava com o invisível, naquele silêncio típico da madrugada. E vendo tantos momentos, e vendo a beleza do divino manifestada nas mais diversas formas, fez com que minha morada nunca fosse feita de paredes, mas de caminhos, de missões, de encontros, de sorrisos, e quando preciso, de socorro. O que me leva a caminhar nunca foi o desejo de distância, sempre a vontade de encontrar almas esperando por presença, pela conexão com Deus. E com a força da minha fé, junto com meu violino, faço o possível para abrir esse caminho. Partes da minha caminhada, me deparei com almas que respiram na terra, escondendo seus cansaços atrás de sorrisos educados, acompanhados de outras almas que já deixaram um corpo físico na terra e permanecem à sombra da dor, presas às lembranças, às culpas, aos medos e às angústias acumuladas de uma vida que elas mesmas não conseguem atravessar sozinhas. E quando uma alma já não consegue encontrar a própria direção, o amor do Criador chama trabalhadores da luz
para ir ao seu encontro sem julgar pela sua queda. Manda com o intuito de recordar-lhes que ainda existe retorno à vida, ainda existe caminho, ainda existe esperança. Foi caminhando por esses lugares que aprendi que ninguém se perde completamente enquanto houver uma luz disposta a procurar. Também aprendi que o socorro verdadeiro não precisa começar com palavras, mas com um simples tocar de violino, somado a uma presença sincera. Porque há dores tão antigas que não se abrem diante de explicações. Elas só começam a amolecer quando sentem que alguém permanece perto, sem pressa, sem cobrança e sem superioridade. Mas confesso, irmãos e irmãs de estrada, que dependendo da situação, antes mesmo que eu comece a tocar meu violino, eu escuto o silêncio dela, escuto o medo escondido por trás da revolta, escuto a culpa que pesa e foi arrastada por anos, escuto a saudade que ela mesma não sabe que sente. Só depois a música nasce. E não confunda, não quero apresentar um espetáculo, quero mostrar o que há naquele momento em meu coração, em forma de som. Como quem faz uma ponte delicada entre a dor e a lembrança da luz. Não porque me vejo assim, mas porque o divino confiou em mim essa missão. Cada nota entregue ao Criador, para que alcance lugares onde a palavra não entraria. E muitas vezes vejo no fundo de olhos endurecidos pelo sofrimento uma pequena claridade retornar. Isso me motiva e me faz continuar pela estrada, e sigo levando o meu violino, tocando melodias que despertam a alma e aquecem o coração, tocando sentimentos que nenhuma palavra pode alcançar. Sei que há dores que se escondem tão profundamente na alma, que se fecham diante dos conselhos, mas se rendem diante da delicadeza de uma canção. Quando meus dedos encontram as cordas do violino, não procuro apenas formar uma melodia, procuro transformar o silêncio em esperança, a saudade em consolo e o medo em coragem. Cada nota nasce com
elevando a vibração até o Criador, carregando a ternura do amor divino para tocar os lugares mais escondidos do coração. Cada alma possui uma canção única que o Criador escreveu antes mesmo de sua jornada sobre a terra começar. Quando me aproximo de um irmão de estrada, procuro primeiro escutar essa melodia da alma dessa pessoa, às vezes esquecida, mas sei que ainda vive dentro dela. Após um tempo deixo que meu violino apenas a recorde. Talvez seja por isso que muitas vezes vejo lágrimas surgirem em rostos que permaneceram secos durante tanto tempo. É a alma relembrando quem realmente é, recordando que nasceu da luz, que pertence ao amor e jamais foi esquecida pelo Criador. Enquanto isso sigo tocando para que a música percorra os caminhos da terra e alcance os vales da vida espiritual. Sinto como se o próprio vento carregasse cada acorde para aqueles que mais necessitam de esperança. E compreendo mais uma vez que meu violino nunca foi apenas meu. Nunca foi somente um instrumento, um pouquinho de fé junto à bênção do divino transformou ele em uma ponte do invisível entre o coração das almas e a infinita misericórdia do Criador. E essa música não espera por aplausos, porque a sinfonia da vida continua e sua verdadeira missão é despertar a luz adormecida dentro de cada ser e recordar com infinita delicadeza que sempre existe um caminho de volta para quem decide ouvir a melodia do amor. Nesse instante valido novamente o porquê nunca parei de caminhar. A estrada não termina, porque o amor também não termina. Enquanto houver um coração pedindo socorro em silêncio, enquanto houver uma alma acreditando que foi esquecida, enquanto houver alguém sentado à beira do próprio abismo sem forças para levantar, haverá um canto sagrado, um tocar de violino, um caminho que leva até os trabalhadores da luz.
que a tua alma também esteja em uma incrível viagem. Talvez cansada, talvez buscando sentido que ainda não encontrou. Mas talvez quem tenha o poder de dar sentido a ela seja você. Às vezes tua alma precisa apenas recordar que não caminha sozinha. Então senta um pouco ao meu lado, irmão, irmã de estrada, porque ainda há muito que conversarmos sobre a vida, sobre as escolhas, sobre os vales, sobre as lágrimas, sobre o perdão, sobre o tempo e sobre o amor do Criador. Esse amor que não abandona nenhuma alma, mesmo quando ela esquece de si mesma. Deixo vocês com a força, com minha fé e com o tocar do meu violino, com fé e amor.